O milionário cai de joelhos ao descobrir que a mendiga negra era virgem naquela noite. Era uma daquelas noites em que o céu parecia desabar, relâmpagos cortavam o ar como navalhas e trovões faziam as estruturas da cidade tremerem. No meio desse caos, Gabriel, um milionário famoso por seu orgulho e riqueza, se viu preso numa estrada deserta. O carro, pese embora todo o luxo, enguiçou bem ali, no nada. E foi então que a silhueta de uma mansão apareceu no horizonte. Gigante, imponente e estranhamente misteriosa. À porta dessa casa estava Valentina, vestida com roupas manchadas, cabelo desgrenhado e uma expressão que misturava medo com uma coragem inesperada. Ela era uma mulher bonita, sim, mas a vida dura a tinha jogado para as ruas. A solidão estampava seu rosto, mas algo ali brilhava, uma chama que Gabriel não esperava cruzar naquela tempestade. Ele quase não queria entrar, mas a chuva torrencial não deixava opção. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio pesado de relâmpagos iluminavam os cantos escuros da sala, revelando móveis caros, paredes cheias de quadros e um mundo completamente oposto ao de Valentina. O contraste era brutal. Ela cruzava os braços, desafiando o olhar arrogante dele. Gabriel, por sua vez, lutava para esconder seu desconforto. O orgulho ruiu lentamente aos poucos momentos. Palavras afiadas e olhares penetrantes voavam no ar. Era duelo, era medo, era fome de algo mais, algo que ninguém queria admitir. De repente, o silêncio foi quebrado quando um trovão megalátrico tremeu as paredes. Valentina, franzindo a testa, aproximou-se. Uma faísca de desafio e vulnerabilidade encheu o ambiente. Ela, com seu jeito simples, falou de sonhos esquecidos, do medo de ser invisível. Gabriel, com as mãos tremendo ligeiramente, mostrou suas inseguranças ocultas por trás do terno caro e da riqueza que nunca satisfez de verdade. Naquele quarto úmido de tempestade, as máscaras começaram a cair. Valentina sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro da noite. Gabriel se perdeu naqueles olhos escuros que guardavam segredos profundos, e com um impulso que ele nem esperava, roubou um beijo. Não um beijo de luxo, mas um beijo cru, cheio de tudo aquilo que eles tentavam esconder. O mundo pareceu parar, o tempo congelou. Só havia o gosto da chuva misturado à dúvida. Só havia aquele momento. Mas quando a madrugada chegou, Gabriel desapareceu. Sumiu sem explicação, como se aquela noite tivesse sido um sonho que ele preferia esquecer. Valentina ficou ali, sozinha, com o coração apertado e uma pergunta que não ia calar. Por que ele se foi? E foi assim que as coisas ficaram, naquele suspense cortando a alma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Valentina ficou ali, sozinha, com o coração apertado. As lembranças da noite tomavam conta dela. A clamorosa tempestade do lado de fora parecia agora um eco distante. O beijo de Gabriel ainda a queimava nos lábios. Mas a ausência dele deixava um vazio doloroso. À medida que a madrugada avançava, uma angústia crescente tomava conta do ambiente. O som da chuva agora mais forte, quase como um lamento. Foi quando, de repente, a porta da mansão rangeu e Valentina se virou com um sobressalto. Um homem alto,
com um capuz que escondia seu rosto, entrou abruptamente. A eletricidade no ar era palpável e uma sensação de perigo imediato se instalou. Quem é você? Valentina perguntou, seu coração batendo rápido. Calma, não estou aqui para fazer mal. Ele respondeu, desabotoando o capuz. A expressão dele fez com que Valentina congelasse. Era Lucas, um velho conhecido do passado dela. Alguém que ela tentara esquecer há anos. Valentina, preciso falar com você. Ela se sentiu como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Por que você voltou? O que você quer? Lucas avançou um passo, os olhos dele ardendo com uma intensidade que fazia Valentina tremer. Eu sei sobre Gabriel e tudo o que você pensa que sabe. Do que você está falando? Agora, o nervosismo se misturava a um frio na barriga. Ele não tem nada a ver com o que você fez. Tem, sim. Você não tem ideia do que ele realmente é. A voz de Lucas estava tensa, quase desesperada. Aquele homem não é apenas um milionário. Ele é parte de algo muito maior e muito mais perigoso. Você pode estar em perigo. O mundo dela ficou girando. As palavras de Lucas a atingiram como um tapa. Como você sabe disso? O que você quer dizer? Lucas hesitou. Eu trabalhava para ele e ele não desistiu de você. Por isso eu voltei. Para te proteger. Valentina sentiu que o coração acelerava. Proteger? De quê? De coisas que você não pode imaginar. Ele é parte de um mundo obscuro, Valentina. Um mundo que devora almas. Lucas avançou mais um passo, agora mais próximo. Você precisa sair antes que seja tarde demais. A tempestade não é só do lado de fora. O trovão rugiu mais uma vez, quase como se a própria noite estivesse respondendo ao devastador turbilhão de emoções no interior da mansão. Valentina olhou diretamente nos olhos de Lucas. Suas inseguranças lutando contra a lógica. Por que você se importa? Por que voltar agora? Porque quando te vi, senti que poderia acreditar novamente em algo bom. Ele respondeu, a voz baixa. E eu deixei você escapar uma vez. Não posso deixar isso acontecer de novo. Ela queria gritar, queria entender, mas nesse momento, a verdade e a mentira dançavam diante dela. As sombras pareciam mais profundas e a escuridão mais próxima. Gabriel pode ser bom. Ele me fez sentir viva. Você não entende, Lucas insistiu, a voz quase implorando. O que ele tem a oferecer não é amor, Valentina. É manipulação. Você precisa saber quem ele realmente é. Do lado de fora, os relâmpagos cortavam o céu, e em meio àquele som ensurdecedor, um novo medo se instalou. O coração de Valentina parou, e no fundo, uma certeza sombrio começava a se formar. Nesse jogo entre luz e trevas, ela poderia ser a peça mais vulnerável. Mas enquanto pensava em Gabriel, havia uma dúvida sussurrante que a atormentava. E se no final, Lucas também estivesse mentindo? Valentina, a voz dela soou como um eco. O que eu faço agora? Antes que pudesse ouvir a resposta, um estalo ressoou. A porta da mansão se abriu mais uma vez, e sob um manto de revelações e incertezas, Gabriel apareceu. Juntou-se à tempestade, mas era a intensidade nos olhos dele que fez Valentina estremecer. E a pergunta que pairava no ar era clara: quem realmente ela deveria temer? Gabriel estava parado na porta, a tempestade atrás dele, intensificando ainda mais o drama do momento. O olhar dele atravessava a Valentina, mas havia algo em seu rosto que ela não conseguia decifrar. Valentina, ele disse, a voz rouca, eu não vim aqui para machucar você. Ela sentiu um frio na barriga. O que ele estava fazendo ali? O contraste entre a coragem de Lucas e a vulnerabilidade de Gabriel a deixava confusa. Você sumiu, Valentina murmurou, as palavras queimando na garganta. Por que voltou agora? Gabriel hesitou.
os olhos queimando com uma intensidade nova. Porque eu precisava entender. Ele começou, mas Lucas não deixou passar. Ele não pode te proteger, Valentina. Lucas interrompeu, a voz tensa. Acho que você não sabe quem ele realmente é. Mas antes que Valentina pudesse responder, um estrondo assustador ecoou dentro da mansão. O chão tremeu e, com um estalo ensurdecedor, a luz se apagou, mergulhando tudo na escuridão. Pânico se espalhou pelo lugar e gritos de alarme ecoaram na tempestade lá fora. Valentina, fique perto de mim! Gabriel gritou e ela sentiu a mão dele se fechar em torno de seu braço. No escuro, havia uma sensação de calor e desejo, mas também de desespero. Não a toque! Lucas rosnou, mas antes que ele pudesse avançar, um novo trovão ressoou, e com ele surgiu uma figura sombria nas sombras. Era um homem alto, com um capuz, e seus olhos brilhavam na escuridão. Problemas, Gabriel? O homem disse, a voz baixa e ameaçadora. Você a envolveu em algo que não pode controlar. Quem é você? Valentina perguntou, tremendo, mas não era apenas pelo medo. A raiva estava crescendo dentro dela. Ela não seria uma peça em um jogo. O estranho se aproximou, e algo no modo como ele olhava para Gabriel fazia o coração dela disparar. Você pode me chamar de Rogério. E você? Eu já conheço você, Valentina. Você está prestes a ser uma parte vital de algo que nem imagina. Uma onda de confusão passou por ela. Como você me conhece? Ela se afastou, puxando o braço de Gabriel. Era um ato instintivo, mas estranhamente poderoso. Os homens como Gabriel nunca mudam. Eles sempre se envolvem em negociação e manipulação. Acha que você é só um brinquedo. Rogério disse, sorrindo de uma maneira que fazia os pelos de Valentina se arrepiarem. Vão me ouvir. Esses dois, algo muito maior está em jogo. Nessa hora, as luzes começaram a piscar e a tempestade lá fora intensificou, como se a natureza estivesse respondendo à tensão na sala. O que você está dizendo? Valentina perguntou, a voz quase a um sussurro. Rogério deu um passo à frente, revelando um símbolo gravado em seu pulso. Era algo que Valentina reconhecia, uma marca associada a grupos clandestinos, a domínios obscuros. Você, Valentina, tem um papel maior nessa história. Você é a chave. E eles vão atrás de você. Não, isso não pode ser verdade, Gabriel disse, a voz alterada. Havia desespero em seus olhos, e Valentina percebeu que ele não estava tão seguro quanto imaginava. Mas antes que pudesse processar tudo, a porta da mansão bateu com força e uma rajada de vento gelado invadiu o lugar. As luzes piscaram intensamente e quando voltaram a clarear, Valentina viu que Lucas havia sumido. Seu coração disparou. Onde ele foi? Ele não pode salvar você, Rogério disse. Ninguém pode. Valentina olhou para Gabriel, confusa e apavorada. O homem que a fizera sentir viva agora parecia uma sombra de seu eu, manchado por segredos que se entrelaçavam em formas que ela não conseguia entender. Você não pode, Valentina começou, mas antes que pudesse terminar, uma explosão ofuscante estourou e as janelas da mansão se quebraram, estilhaços voando pelas paredes, como se a própria tempestade quisesse entrar em fúria. Gabriel agarrou Valentina, tentando protegê-la, mas o pânico se instalou, e no meio do caos, foi o olhar de Rogério que a fez parar. Ele tinha uma expressão que revelava mais do que palavras poderiam dizer. Ela percebeu que, de alguma forma, ele sabia o que estava prestes a acontecer. A escolha agora é sua, Valentina, ele sussurrou, enquanto os ecos de uma nova tempestade se aproximavam. E com isso, Valentina sabia que a vida dela jamais seria a mesma. As verdades estavam começando a se desdobrar, mas o que mais a deixava apreensiva era a dúvida que pesava no ar.
Quem realmente era Gabriel? E que papel ela teria nessa intriga sombria? Aquelas palavras de Rogério ecoavam na mente de Valentina como trovão lá fora. O que ele queria dizer com ser a chave? Seu coração pulsava rápido, mergulhado em um turbilhão de emoções, enquanto Gabriel a segurava firmemente, seu olhar intenso debilitado pela pressão da situação. Valentina respirou fundo. Eu não sei o que pensar, confessou, sentindo-se perdida. As luzes se apagaram novamente e a escuridão tomou conta da sala. O pânico crescia e um grito abafado ressoou em algum lugar da mansão. Então, aos poucos, uma luz tênue começou a piscar, revelando Gabriel com uma expressão que Valentina não conseguia decifrar. Era medo? Raiva? Calma, Valentina, ele disse, a voz trêmula. Não escute Rogério. Ele não sabe do que está falando. Mas havia algo na maneira como ele se afastava dela que mudava o jogo. A tensão no ar era insuportável. Rogério sorriu, como se soubesse de um segredo que todos em volta ignoravam. Gabriel, você pode ser um mágico, mas a verdade sempre vem à tona, ele disse com tom desdenhoso. Valentina lançou um olhar rápido para Gabriel, e a desconfiança começou a se instalar. Que ele estava escondendo? Então, de repente, um estrondo abalou a mansão. Não um trovão, mas o som de algo pesando muito. A porta da frente se abriu com força, e um bando de homens encapuzados invadiu o espaço, todos com armas em punho. O desespero tomou conta de Valentina. O que estava acontecendo? Valentina! Um dos homens gritou, e a voz era familiar. Era Lucas. Corra! Os homens avançaram em direção a Gabriel e Rogério, que agora pareciam se preparar para uma batalha. Valentina olhou para Gabriel, que parecia cada vez mais perdido, como se estivesse num jogo que ele não entendeu as regras. Valentina, agora! Lucas gritou novamente, e ela sentiu um impulso incontrolável de correr. Virou-se e correu para a saída, mas ao passar por um dos homens, escutou o sussurro que paralisou seu coração. Ela é a chave para tudo, sibilou o homem, e Valentina congelou. O que ele queria dizer com aquilo? O que ela tinha a ver com toda essa confusão? As balas começaram a ecoar e o caos se instalou. Um grito estridente cortou o ar, e Valentina se virou para ver Rogério caindo ao chão, segurando o ombro, o olhar de desespero revelando que ele também era vulnerável. Gabriel estava agora em choque, seus olhos refletindo a dor e a confusão. Valentina, fique atrás de mim, Gabriel gritou, mas ela sabia que a luta estava além dele. Era algo que envolvia mais do que eles podiam entender. Os homens avançaram e a sala foi tomada pela euforia. Tudo parecia um pesadelo. Valentina! Ela não sabia se devia confiar em Gabriel ou se deveria ouvir Lucas e tentar escapar. Mas então, no meio da confusão, um dos homens se virou para ela e Valentina ficou paralisada. Era como se todos soubessem algo que ela ignorava. Valentina, ele disse, e algo em sua voz trouxe uma onda de reconhecimento. Está na hora de você saber a verdade. E essas palavras pressionaram no peito dela como uma pedra, enquanto seus olhos se arregalavam em compreensão. O tempo parecia parar, enquanto ela começava a juntar as peças, todas as pistas que foram deixadas, os olhares, as reações. Algo profundo a conectava a essa história. E a revelação de que Rogério e Lucas podiam até mesmo estar lutando por uma verdade maior fez seu estômago dar um nó. E quando ela finalmente compreendeu a profundidade do que estava acontecendo, algo extremamente chocante se desenrolou, como uma explosão em sua mente. De repente, Lucas e Rogério trocaram um olhar, e Valentina percebeu que eles Lucas disse, antes de dar um passo para trás, recuando da briga que se desenrolava.
O olhar de Gabriel se endureceu, como se todo o mundo ao redor estivesse desaparecendo, exceto eles dois. Em um instante, a realidade caiu sobre Valentina como uma onda avassaladora. Que papel ela tinha nesse jogo? E que verdade terrível estava prestes a ser revelada? O medo a consumia. Então, a porta foi arrombada mais uma vez. Ouvindo o barulho ensurdecedor, Valentina se virou para a saída. O que ela faria agora? Como conseguiria escapar desse pesadelo? E quem realmente era seu aliado? Valentina estava paralisada, o choque da revelação explodindo como focos de artifício em sua mente. Lucas e Rogério planejavam algo com ela. A confusão a cercava como uma armadilha. O som do caos se intensificava. Gritos, tiros e o barulho da tempestade lá fora criavam uma sinfonia de terror. O medo a embriagava. Valentina, corra! Lucas gritou novamente, mas o coração dela estava pesado. Os olhos dela se fixaram em Gabriel, que se movia lentamente, quase como se estivesse em transe. Ele não parecia o mesmo de antes. Havia um brilho sombrio em seu olhar. Rogério sorriu de um jeito que deixava a pele dela arrepiada. Você está prestes a descobrir quem realmente é Gabriel, ele disse enquanto se movia como um predador rondando sua presa. Você precisa saber que às vezes o que parece um sonho é apenas uma ilusão. Antes que pudesse compreender, um tiro ressoou e Valentina se virou. Era como se o tempo tivesse parado. Lucas estava no chão, sua camisa manchada de vermelho. O corpo dele estremeceu e, em um momento de pânico, ela sentiu um fio de esperança se romper. Lucas! Ela gritou. Correu em direção a ele. A visão dela se turvava enquanto o som de passos pesados se aproximava. Era um dos homens encapuzados, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um clarão de luz iluminou a sala. Era um grupo, todos armados, empurrando para dentro da mansão. Um deles era familiar demais. O coração de Valentina parou de vez. Era Miguel, irmão de Gabriel, um homem com quem ela tinha compartilhado risadas e histórias antes de tudo isso começar. Valentina, ele chamou, seu rosto marcado pela urgência. Você precisa sair agora. Por que você está aqui? Valentina não conseguia entender. Havia sangue no chão e tudo parecia um pesadelo. O caos estava tomando conta e ela sentia que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Gabriel está em perigo. Ele não é quem você pensa. Ele é meu irmão. Mas... Miguel exultou. Sério. As coisas mudaram. A família, a riqueza, tudo o que vocês conhecem é muito mais sombrio do que vocês imaginam. Valentina olhou para Gabriel, que agora parecia uma sombra, o rosto oculto por sua própria luta interna. Gabriel, o que está acontecendo? Você sabia disso? A dor na voz dela estrondava, e ela se sentia mal por confiar nele. É complicado, Valentina. Eu queria proteger você. Ele não terminou a frase. O som de um novo disparo cortou o ar, e um dos homens que tinham invadido a casa avançou, apontando a arma para Gabriel. Chega! Ele não é mais seu irmão. O homem gritou. Você precisa escolher um lado, Miguel. E foi então que tudo desmoronou novamente. A tensão no ar carregava consigo segredos obscuros que estavam prestes a ser revelados. Gabriel, Valentina gritou, o pânico crescendo. Diga-me a verdade. As luzes da mansão começaram a piscar e os gritos ecoavam. O chão tremia sob seus pés. Então, como um flash, Gabriel avançou, mas não estava indo para o lado de Valentina. Ele foi na direção de Miguel, e a confusão foi instantânea. Algo dentro de Valentina quebrou. Um grito mais alto dispersou o ar, um som que fez todos pararem. Era dela. Não! Não! A realidade estava se desdobrando. Ela percebia que as pessoas que deveriam ser amigas poderiam se tornar inimigos. Queridos poderiam se transformar em estranhos. Nesse momento crucial, algo inesperado e horrendo aconteceu.
O capuz de Rogério foi puxado para trás, revelando um rosto que Valentina conhecia bem. Era alguém de seu passado, alguém que a havia deixado com cicatrizes profundas. Você não pensou que me esqueceria tão facilmente, Valentina? A voz dele soou como veneno, e a dor de lembranças a atingiu pesadamente. O queixo dela se sustentou. Você está vivo? Era como reviver um pesadelo. Agora tudo fazia sentido e ao mesmo tempo não fazia. Mas como isso é possível? E enquanto ela processava tudo isso, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta dos fundos explodiu e uma luz ofuscante invadiu a sala. A entrada de um novo grupo trouxe um ar de esperança ou desespero. Valentina não sabia. Agora acabaram os jogos. Um novo homem anunciou, seu tom frio. Valentina, sua vida restará em suas mãos. Será a ponta de um fio cortante. E a tempestade? Ah, ela é apenas o começo de algo muito maior. A percepção da escolha dela estava prestes a surgir. A chave para tudo estava em suas mãos, e o que antes parecia a proteção de Gabriel, agora se projetava como uma prisão. A tempestade era apenas o prenúncio de um verdadeiro furacão, e Valentina sabia que a batalha estava apenas começando. Aquelas palavras de Rogério ecoavam na mente de Valentina, enquanto o ciclo do caos se desdobrava ao seu redor. Ela olhava fixamente para Gabriel, um homem que parecia mais distante a cada instante. As vozes se misturavam em um rugido abafado de tensão, e a tempestade lá fora parecia ecoar o tumulto dentro dela. Então, como se o tempo tivesse parado, a porta dos fundos da mansão se abriu novamente, revelando mais uma figura encapuzada. Valentina estava prestes a gritar, mas antes que o som escapasse de seus lábios, uma "Sou eu! Desça a escada!" Era Lúcia, sua antiga amiga que ela não via há anos. A agonia e o alívio misturaram-se na surpresa. Mas assim como a esperança acendeu por um breve momento, um tiro disparou. O estampido ecoou, e a pochete de Lúcia foi atingida, fazendo seu corpo se contorcer e colidir com o chão. "Lúcia!" Valentina gritou, seu coração parando por um instante. O cenário se transformou em um pesadelo, os olhos de Lúcia perdendo o brilho. A dor no peito de Valentina era insuportável. Lúcia estava realmente machucada. O caos tomou conta enquanto todos gritavam e corriam, e Valentina via seu mundo desmoronar. "Valentina, não olhe!" Ouvia a voz de Gabriel atravessando a confusão, mas seu corpo não respondia. Ela ficou paralisada, seus olhos fixos na amiga caindo. O chão estava encharcado de água e sangue, e a tempestade parecia gritar em resposta a cada batida de seu coração. Ela se aproximou de Lúcia, as lágrimas escorrendo em seu rosto. "Por que você fez isso? Por que voltou?" "Eu sempre estive aqui, Valentina." Lúcia sussurrou, sua voz fraca. "Você precisava saber." As palavras mal escapavam dos lábios dela, mas antes que pudesse continuar, houve uma explosão. A porta de entrada se despedaçou com uma força absurda, como se um vendaval tivesse atravessado a mansão. Uma nova onda de homens armados invadiu o espaço, e o desespero tomou conta novamente. "Precisamos sair agora! É uma emboscada!" gritou Miguel, que lutava para puxar Gabriel para longe. Mas Valentina não conseguia mover-se. A visão da amiga em agonia a prendia. Então Rogério, que ainda estava de pé, olhou para Lúcia, e um sorriso maligno se formou em seus lábios. "Você realmente não sabe, Valentina. Lúcia é mais do que você imagina." Com um movimento rápido, Rogério puxou uma corrente de dentro do manto. "Ela sempre esteve do lado oposto. Você nunca deveria ter confiado nela." Valentina sentiu o mundo desabar. O que significava isso? Seu coração se acelerou enquanto ela olhava para Lúcia, que parecia se esforçar para se levantar. "Lúcia, diga-me que isso não é verdade!" Ela implorou.
Mas as palavras exatas estavam faltando. Eu nunca quis. Lúcia tentou explicar, mas a verdade caiu como uma bomba, e Valentina sentiu-se como uma marionete. Ela olhou para Gabriel, esperando que ele desmascarasse a mentira. Mas ele estava tão perdido quanto ela, sufocando em suas próprias dúvidas. O ar ficou pesado, enquanto todos os olhares se voltavam para a amiga em agonia. O que aconteceu? As linhas tornaram-se confusas, e a realidade parecia se desvanecer. O rosto de Lúcia estava cheio de dor, mas havia determinação em seus olhos. Você é a chave, Valentina. Não a crie como escolha entre eles. A escolha foi feita bem antes de você saber. As palavras dela ecoaram na mente de Valentina, e a terra sob seus pés parecia se mover. O que estava acontecendo? A tempestade lá fora se intensificou, e um novo trovão rugiu. No momento mais sombrio, Valentina viu tudo em um flash. Notou o símbolo que Lúcia tinha em seus braços, idêntico ao que Rogério ostentava. No fundo, uma verdade gritava por sua atenção. O que mais ela não sabia? Nesse instante de revelação aterradora, a tempestade ao seu redor parecia ter vida própria, também fazendo parte de algo muito maior, algo que queimava no mais profundo da noite. A escolha ainda estava em suas mãos, mas a incerteza a deixava frágil. Estaria realmente presa entre o amor e a traição? A vida de Valentina nunca mais seria a mesma, e aquela tempestade era apenas o começo de tudo o que estava por vir. Valentina estava paralisada, o choque da revelação explodindo como fogos de artifício em sua mente. As palavras de Lúcia a cercavam, como se cada uma delas estivesse tentando prender seu coração em uma armadilha. Parte dela queria acreditar que tudo seria diferente, que sua amiga nunca poderia traí-la. Mas outra parte começava a perceber que o mundo ao seu redor tinha mais segredos do que ela poderia imaginar. Uma explosão de gritos ecoou, e a porta da mansão explodiu em pedaços, como se o próprio destino estivesse tentando entrar. Lucas, caído no chão, olhou para Valentina com um aviso em seus olhos. Valentina, cuidado! Ele conseguiu falar, e sua voz soou como um eco de algo muito mais sombrio. Os olhos dela se arregalaram quando um homem corpulento, com olhos frios e um sorriso sardônico, entrou interrompendo-a. Espero que nenhum de vocês tenha se ferido. A festa está apenas começando. O ar ficou pesado, e Valentina sentiu sua respiração falhar. Quem é você? Ela perguntou, sua voz saindo mais fraca do que gostaria. Sou Marco, ele respondeu, com uma calma desconcertante. E agora que estou aqui, todos vocês vão entender o quanto estão perdidos. Lúcia, você realmente achou que poderia se esconder. E Valentina, ó querida, qual o seu papel nesse jogo todo? O olhar dele flutuou entre os presentes, enquanto um tremor de medo percorreu a espinha dela. Eu não estou jogando nenhum jogo, Valentina gritou, tentando recuperar o controle. Seu plano é macabro. Marco apenas sorriu. Você ainda não entendeu, não é? Até mesmo as peças no tabuleiro têm seus papéis. E você, Valentina, é a peça central, a chave. Ele gesticulou para Gabriel, que parecia paralisado, os olhos fixos em Marco. Ele não pôde protegê-la. Uma tensão elétrica tomou conta do local. Valentina olhou profundamente nos olhos de Gabriel, esperando por um sinal, uma explicação. Mas ele estava em choque, e isso a deixou ainda mais nervosa. E ele também não deveria ter voltado, Marco continuou, com malícia. O que todos vocês não percebem é que o momento de verdade chegou. Hoje, neste lugar sagrado e amaldiçoado, velhos laços serão rompidos e novas alianças formarão. Antes que alguém pudesse reagir, um tiro ecoou na sala. Valentina sentiu o mundo girar ao seu redor. O estampido rompedor, seguido do grito de Lucas, que desmoronou ao lado dela, a fez perceber que a linha entre a vida e a morte estava mais fina do que nunca. Lucas! Valentina gritou, correndo até ele
enquanto a cena se tornava uma confusão de gritos e passos rápidos. Lúcia se arrastou ao lado dela, as mãos cobrindo o ferimento. "O que vocês fizeram, seu monstro?" Marco apenas observou tudo com um sorriso satisfeito. "Morrendo por um motivo, não é mesmo? Esse é sempre o caso em jogos como esse." A voz dele ressoou, como se toda a mansão estivesse ouvindo. "E você, Valentina, sem saber, fez parte de um plano muito maior. Um plano que vai além do que você já conheceu." Quando a verdade estava prestes a se desenrolar, uma explosão profunda alançou a mansão, como se o próprio chão estivesse se revoltando contra a mentira. O teto começou a desabar, pedras e detritos avançando em direção a eles. "Valentina, corra!" Gabriel gritou, puxando-a para longe do mar de destruição. "Agora!" Mas o que mais a apavorava era o brilho nos olhos de Marco. Ele sabia algo que todos estavam prestes a descobrir. "Lembre-se de mim quando tudo isso acabar," ele sussurrou, gargalhando enquanto a escuridão preenchia o ambiente. Valentina olhava tudo em câmera lenta, enquanto a vida se desfazia ao redor dela. O que realmente estava em jogo? A chave dela, a verdade que Marco mencionou e a flecha que a atingia. Quem ela realmente era naquele turbilhão? E enquanto o medo se misturava à raiva, ela se perguntava se ainda havia tempo para desvendar o mistério antes que a tempestade os engolisse de vez. A explosão no teto fez o chão tremer. Valentina olhou para Lucas, que estava caído, e a angústia a paralisou. A cena se desenrolava em câmera lenta. "Lucas, não!" ela gritou, o pânico estampado no rosto. As chamas começaram a lamparinar ao redor e o calor a envolveu. Era como se a própria mansão estivesse se revoltando contra a presença deles. "Precisamos sair, agora!" Miguel gritou, puxando Gabriel para longe, mas Valentina não conseguia se mover. O medo a prendia como correntes. "Valentina, siga-me!" Lúcia gemeu, sua voz fraca. Valentina olhou, mas a cena à sua frente era um turbilhão. E então Marco, com aquele sorriso sádico, começou a andar lentamente em direção a ela, como se fosse um predador. "Valentina, você realmente acha que você e Gabriel escapa dessa? Você é apenas uma peça na minha tabela de xadrez." As palavras dele eram venenosas e a verdade começou a ferir. "E você nem sabia que o jogo já tinha começado antes mesmo de você chegar aqui." Ela sentiu um frio na espinha, um nó se formou na garganta. "O que você quer dizer com isso?" O desespero começou a tomar conta. "Você não notou? A marca em seu braço é um símbolo de linhagens antigas, Valentina. Antigas alianças e promessas." As palavras do homem ecoaram nas paredes e ela sentiu o coração acelerar. "Você está mais ligada a isso do que imagina. Gabriel? Ele faz parte da mesma história. O sangue dele é o que te conecta a esse lugar." Os olhos de Valentina viajaram entre cada rosto. Gabriel, que parecia um estranhamento. Miguel, o irmão, que parecia desesperado. E Lúcia, com o ferimento aberto, que se esforçava para compreender. O choque a atingiu como um soco no estômago. "O que você está dizendo?" ela sussurrou, o medo escorrendo pela tele. E a verdade irrompeu no espaço como um trovão. Marco deu um passo adiante. "Gabriel não é só um milionário, querida. Ele é parte de uma linhagem antiga. E você é a chave que pode libertar ou aprisionar todos nós. Você não é apenas uma inocente, você foi escolhida." No fundo, Valentina começou a compreender. Sua cabeça girava e a tempestade rugia lá fora, como se a natureza soubesse do acerto de contas. Não pode ser verdade." Ela quase gritou, mas a realidade a envolveu. Sua vida, suas memórias, tudo parecia uma ilusão construída por segredos que ela jamais soubera. "Seus pais jamais lhe contaram, não foi? O legado que você herdou."
Marco continuava, e Valentina sentia um desespero crescente. Gabriel sabia, mas esperou o momento certo. Ele se aproximou de você, a fim de proteger um legado que você nem sabia que tinha. Valentina olhou para Gabriel, buscando uma resposta. Gabriel, isso é verdade? Você sabia de tudo isso? Ele hesitou, o pânico crescendo em seus olhos. Valentina, eu não queria que você se sentisse assim. A verdade é mais complexa. O medo a invadiu. Complexa? Você me escondeu isso? E por quê? Porque eu me preocupei com você. Não queria te colocar nessa luta. As chamas se elevaram e Lúcia se esforçou para falar. Ela é a única que pode decidir rumo a isso. Você precisa fazer sua escolha, Valentina. O que realmente importa? Mas antes que Valentina pudesse processar as palavras, uma nova onda de homens invadiu a sala. E com eles, uma figura familiar surgiu. Era Rogério, com um sorriso que parecia uma declaração de guerra. Valentina, você está prestes a descobrir quem realmente você é. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo. E no mesmo instante, as luzes se apagaram novamente, mergulhando todos em uma escuridão enlouquecedora, onde o som de um coração batendo, o dela, se sobrepunha ao caos. E quando a luz piscar novamente, algo chocante estava prestes a se revelar. Uma verdade tão impactante que transformaria tudo o que ela pensara até aquele momento. Valentina não sabia se estava pronta, mas a tempestade dentro e fora dela estava apenas começando. A luz piscou novamente e Valentina sentiu o seu estômago se encolher. As palavras de Marco ainda ressoavam em sua mente, mas o pânico não lhe deixava espaço para pensar. O que ela era de fato? O que estava acontecendo ali? E antes que pudesse se reagrupar, um grito estrondoso cortou o ar, trazendo seus pensamentos de volta à realidade. Corram! A voz de Miguel soou, mas era tarde demais. O teto começou a desabar, destroços caindo como chuva de pedra. Valentina olhou para Lucas, que estava no chão, e uma onda de desespero a atingiu. Lucas! Ela correu em sua direção, mas ao mesmo tempo, Marco se adiantou, parado sob a luz intermitente. É isso mesmo, Valentina. Junte-se a nós. A verdade está prestes a ser revelada. Ele ergueu uma mão como se quisesse segurá-la, mas ouviu o estalo. E quando Valentina olhou, uma sombra apareceu nas sombras. Uma figura conhecida. Era Sara, a antiga amiga de Gabriel, com o olhar intenso. Não a toque! Ela gritou, pegando uma arma e apontando para Marco. O ambiente inteiro congelou. Logo após, a sala explodiu em um mar de gritos. Um disparo ecoou e Marco, em um movimento interrompido, caiu para trás. A expressão de atônito estampada no rosto. Não! Não! Valentina sentiu uma pressão imensa no peito. Aquela traição, aquela violência. O que estava acontecendo de verdade? A traição se desdobrava diante de seus olhos, e ela não sabia em quem confiar. Miguel, ajude Lucas! Declarou Lúcia apressando-se ao lado dele. O sangue ainda escorria de seu ferimento, enquanto ela tentava salvar o amigo. Sara estava tensa, e Valentina sentia a urgência da situação crescendo. Por que você está aqui, Sara? O que você sabe? Todo mundo sabe. Valentina, a conexão que você e Gabriel têm vai muito além do que aparentemente imaginam. Vão atrás de você porque sabem o poder que você possui. Ela apontou para Marco, que ainda jazia no chão, mas claramente ainda estava vivo. Apenas a marca dela pode desencadear tudo. Valentina sentiu a cabeça girar. O comentário de Sara a atingiu como uma bomba. Minha marca? Ela ergueu as mangas e, para seu horror, notou que a tatuagem em seu braço começava a brilhar com uma luz suave. Uma aura que iluminava o ambiente numa mística que tinha tudo para ser real. O choque a atingiu. É isso mesmo. O que você pensa que é uma escolha, Valentina, é só a ponta do iceberg. Você tem poder e não sabe como controlá-lo. Marco se levantou com um sorriso sombrio.
E agora, você precisa decidir. Você é parte da hierarquia, e eles virão atrás de você para se apoderar de sua força. O pânico tomou conta de Valentina. As revelações cortantes a deixavam sem ar. Você não pode estar falando sério. Isso é real? A tempestade do lado de fora rugiu, e o teto agora parecia um campo de batalha. Um clarão iluminou a sala, mas Valentina estava paralisada. Entre a revelação da verdade e a realidade caótica, uma onda de luz explodiu, quando a marca em seu braço bruxuleou com força. E com isso, o ambiente ao redor começou a tremer, levando tudo ao colapso. Com um grito, Valentina foi jogada para frente, caindo e batendo a cabeça contra o chão, a escuridão a envolvendo. Quando finalmente voltou a si, o silêncio era profundo. Valentina abriu os olhos devagar. Estava sozinha. A mansão estava em ruínas, e os ecos daquela noite enlouquecedora agora eram apenas sombras. Havia fumaça, destroços, mas e quanto a Lucas, a confusão com Sara, e o que Marco realmente havia dito? O nó na garganta dela era insuportável. O que foi que aconteceu? Agora, tudo estava quieto, e a alucinação surreal tomou conta quando Valentina se levantou. Mas na escuridão, algo se movia. Um grupo de sombras se reunia perto da porta, e ela não estava mais sozinha. A resposta estava prestes a surgir, mas a verdade que Valentina buscava ainda era um mistério. Havia muito mais por trás do que espreitava na escuridão, e a conexão de quem ela realmente era poderia estar prestes a se revelar de um jeito nunca imaginado. A escuridão estava ao redor de Valentina, e sua mente ainda girava com tudo o que houvera acontecido. A sala estava vazia, mas a memória da batalha ainda vibrava nas paredes que tremiam. O silêncio só fazia aumentar a angústia, e o som distante da tempestade parecia agora um lamento. Mas quando se levantou, uma luz suave começou a brilhar de seu braço, a marca que todos mencionavam. Valentina, uma voz familiar quebrou o silêncio. Era Gabriel, surgindo das sombras, com o rosto ferido e os olhos implorando. Você precisa entender. Mas antes que pudesse completar, Marco apareceu de novo, arrastando-se por entre os escombros da mansão em ruínas. Nada do que você ouviu, Valentina, pode ser verdade. Eu sou a única verdade aqui. O sorriso dele era maligno, mas havia um brilho de medo em seus olhos. Ele estava encurralado. Você sabia que eu era a chave. Valentina sentiu a raiva crescer. E ainda assim, queria me usar como uma marionete no seu jogo? O nó na garganta parecia estar prestes a se romper. Rancor e dor conflituavam dentro dela. Você não compreendeu nada sobre como o mundo funciona. Marco respondeu, com uma despreocupação que a fez tremer. Sou eu quem decide o destino de todos. E a chave que você carrega pode abrir portas que nunca deveria ter sido aberta. Gabriel deu um passo à frente, um rugido silencioso na expressão. Valentina, não confie nele. Você é mais forte do que ele sabe. Use esse poder. E uma agitação crescia na sala. Mas o olhar de Valentina havia mudado. Ela agora entendia. A escolha era dela. A chave estava em suas mãos, e a verdade só poderia liberá-la. Eu não sou uma peça no seu jogo. Marco, disse com a voz firme, sou Valentina, e eu escolho o meu próprio destino. Então, com um gesto, ativou a luz que a marcava. Uma explosão de energia iluminou a sala, e Marco se arqueou, como se a própria luz o atingisse. A tempestade exterior rugiu quando os destroços começaram a se agitar ao redor. Valentina sentiu uma onda de poder inebriante percorrer seu corpo. Ela nunca se sentiu tão viva. Sabe, a verdade é que você me subestimou, ela declarou, olhando diretamente nos olhos dele. Não, você não pode, Marco gritou, mas era tarde demais. A luz irradiou.
E a conexão de Valentina com o legado se fortaleceu. A casa, que parecia desmoronar, agora brilhava com uma nova vida. Cada fragmento da história estava agora em suas mãos. E então tudo estourou em um clarão. Os ecos da batalha e da traição se misturaram à vitória e ao renascimento. Valentina sentiu as correntes ao seu redor se quebrarem, a tempestade finalmente se acalmando. Vamos, Valentina! Temos que sair daqui! Gabriel a puxou, e ela viu os rostos ao redor, cada um com sua própria luta. Lúcia, Miguel e até mesmo Lucas estavam a seu lado. É hora de recomeçar, ela disse. E juntos eles correram para a liberdade. Enquanto deixavam a mansão, Valentina olhou para trás e sabia que não era o fim, mas o início de algo novo. A vida a partir daquela tempestade seria diferente. E o futuro brilhava como o sol que começava a nascer. Mas o que mais seria revelado naquela jornada? Antes que pudessem sair, uma sombra se moveu na escuridão. Valentina parou, a respiração presa. Estava claro que a luta não acabaria ali. Uma nova batalha estava por vir e ela não estava sozinha. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. O futuro prometia mais do que aventuras, e só os verdadeiros fãs estavam prontos para acompanhar. Esmaque o botão de like agora para alimentar o algoritmo e demonstre seu apoio ao canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora e não espere nem mais um segundo para compartilhar. A história de Valentina está apenas começando.